Olá pessoal, Jonas Santos aqui. No vídeo passado falamos um pouco sobre a ideia da criação, usando como base a religião e a ciência. E eu sei que teve gente que assistiu o vídeo e ficou meio que ali com aquela dúvida, mas isso não dá para se discutir, isso ali não dá para se provar. E eu quero já deixar claro uma coisa para vocês, que no mundo em que vivemos, basicamente 99% da nossa vida não conseguimos explicar nada. Tanto eu quanto você não temos a capacidade de falar nada sobre um segundo à frente do nosso tempo. Então, se qualquer um de nós tivermos a presunção de prever, melhor, de achar que podemos falar sobre o nosso futuro, né, com aquela exatidão que eu vou ou não fazer, estamos incumbindo em um erro grotesco, porque o futuro não nos pertence. O passado é bem diferente, né? A gente consegue falar sobre o passado desde que esse passado seja algo que esteja dentro de um parâmetro da nossa existência e dos nossos feitos. De uma forma bem traduzida, digamos que no ato da sua consciência como pessoa, que isso ocorre ali dos 6, 7, 8 anos de idade, você já começa a gravar as coisas com mais exatidão e consegue lembrar de muitas coisas. Porém, hoje, na sua atualidade de pessoa, né, talvez aí você pode estar assistindo no momento aí, ser um adulto aí de 20 ou 30, 40 anos ou mais, você não consegue nem sequer voltar 20 anos no passado da sua memória e lembrar de tudo com exatidão. Você vai lembrar vagamente de algumas memórias, de algumas coisas que realmente marcou a sua vida. Mas, além disso, é só lapso, só coisas que você lembra vagamente, mas você não consegue nem lembrar o dia e ano e hora que você estava ali. Então, no geral, uma coisa que marca muito a nossa vida é quando geralmente ocorre algo extremamente gigante, extremamente impactante. Hoje, por exemplo, se você quer lembrar de uma data que realmente ficou marcante, infelizmente a gente tem aí um 11 de setembro que foi uma catástrofe completamente inesperada, né, para nós seres humanos, e quando ocorreu, eu tenho quase certeza que você lembra de onde você estava. Pelo menos isso eu consigo lembrar. Mas se pararmos para analisar, 11 de setembro para 11 de setembro de 2001 para 1º de setembro de 2022, nós temos ali um espaço de tempo ali de basicamente 21 anos. Segundo as escrituras, a mente humana ela é limitada e essa limitação se dá de 20 anos no máximo de memórias que você consegue extrair com, digamos, com clareza. Quando passa disso, né, eu tenho memória de 30 anos. Segundo as escrituras, você só consegue acesso a esse tipo de memória se você tiver um gatilho. E esse gatilho é um cheiro, uma imagem, um som, sabe? Que você consegue, de repente, sentir um cheiro que lá na infância você sentia. Tem pessoas que conseguem ali fazer busca de memórias antigas com base em cheiro, em imagens, em sons que ele ouve. Então, isso as escrituras dão aporte. E eu acho bem interessante que isso realmente é fato. Tem situações de imagens que eu vejo que me lembram da infância. Então, isso as escrituras realmente é assertiva. Agora vamos falar de um ponto bem curioso que é o foco desse vídeo. As pessoas elas costumam associar a criação num plural, sabe? De uma forma que o Criador criou tudo a partir do nada e a partir disso daí passamos a existir e existimos até o presente momento. Mas e se eu dissesse para você que isso é uma informação que temos aqui no nosso país, aqui
no nosso, digamos que no nosso continente. Nota-se que quando você analisa as escrituras com base tanto no conhecimento ali histórico do Ocidente e quanto do Oriente, você tem informações bem diversas e bem interessantes sobre o mundo. Sabe uma coisa que é bem curiosa? Que quando antes de começar a estudar a fundo a história em si, não de cunho religioso, nada disso. Eu não queria estudar sobre a história para ter isso para mim como cunho religioso. Porque a religião, ela está limitada a cada povo e a cada momento e a cada realidade. Por exemplo, o cristianismo, ele tem ali a sua existência, podemos dizer, de 2000 anos, vamos considerar 2000 anos para cá, que foi ali mais ou menos no surgimento de Cristo, 2000 e poucos anos para cá. Então podemos assim dizer que o cristianismo tem essa base, essa idade, podemos assim dizer. Mas a gente sabe que não é bem por aí, eu só estou colocando uma situação bem abrangente mesmo. Porque a gente sabe que o cristianismo, ele teve os momentos de recessão, né? E teve ali pessoas que defendiam a sua fé, mas não associou diretamente ao cristianismo. E depois que o cristianismo foi ganhando corpo e a Igreja Católica abraçou, dizendo assim, se afirmando ser, não, nós somos cristãos, então o cristianismo é o catolicismo, podemos assim dizer. Então, aí, tanto que hoje existe a diferença, a separação entre o cristianismo católico, né, e os cristãos protestantes e de outras variantes aí, né, vertentes, podemos assim dizer, para ficar um pouco mais bonito a ideia. Mas a ideia de um criador criando tudo do nada, ela pode ser até interessante quando você coloca o título, né, de Deus, por exemplo. Muitos pensam que Deus é uma palavra, é um nome que se refere a um único ser criador. Não, na verdade, Deus é um nome que foi associado a um título, a uma grandeza que está além da compreensão. Então, por exemplo, Deus não é nome próprio. Então você nota que quando você lê a sua própria Bíblia, e se você parar para analisar, pegar a Bíblia mais antiga, você vai ver o Cristo, né, que eu associo ao Messias ali, falando sempre sobre o Pai, e ele exaltando, né, exortando, podemos dizer, que o Pai é Espírito, e ele importa que assim o adore. E você não verá Cristo em momento nenhum se associando a deuses ou deidade nenhuma da terra. Ele só fala o Pai que está no céu. Isso quer dizer, na verdade ele não fala no céu, ele fala céus, ele fala no plural. Então ele dá a entender que o Pai não tem nome declarado em nenhum dos mundos, porque ele não se declarou, e tem momentos, tem livros que é mais abrangente que a maioria dos livros da própria Bíblia, que diz que o Pai, ele não se declarou para suas criações no plural, para todas, podemos assim dizer, e poucas das criações têm o nome do Pai, ou sabe o nome do verdadeiro Pai, porque ele se manifestou e disse, olha, meu nome é, mas ele nunca falou abertamente para nenhum ser que podemos assim ter acesso a algo que eles mencionam com o nome real dele. Simplesmente tudo que você ouve falar sobre o Pai, sobre o Criador, é meros títulos. Por exemplo, eu sou o Deus dos exércitos. Isso é um título, é uma atribuição. Eu sou o Deus dos deuses. Isso é um título e uma atribuição, né? Então, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Isso não é nome, isso é título, atribuições. Por exemplo, olha, eu sou o Deus que provia e falava e que estava andando ali com Isaac e com Jacó. Mas qual é o nome mesmo? Não tem nome. Você nota que é somente um título que você pode associar ao Criador, mas ainda temos que averiguar bastante sobre isso, e nesse canal vamos falar bastante sobre essa questão de nomes e associações, porque segundo as escrituras tem um peso muito grande quando você chama alguém por um nome ou dá um nome para uma pessoa, e se a pessoa, né, ou ser
digamos que passou essa atribuição, esse nome, né, ou esse título, ele, digamos que autorizou que você o chamasse dessa forma. Mas quando ele não passa e você associa, será que realmente você está chamando a pessoa certa? Ou será que aquela pessoa vai te ouvir pelo que você está chamando? Agora, note que existem nomes ou títulos universais que nós utilizamos e a maioria das situações, inclusive Deus, né, o deuses poderia aceitar esses títulos, como por exemplo, meu Deus. Dependendo de para onde você direcionar isso, se tiver um Deus naquela direção que você está falando, ele pode sim virar atenção para ti. Porque você está falando meu Deus, mesmo que você não sabe o nome, você está usando um título para se referir a ele. Meu Senhor é a mesma coisa, é um título, né, de altíssima relevância, né, podemos assim dizer, de altíssima grandeza, né? Quando você chama alguém de Senhor, você está basicamente considerando, você é superior a mim, é isso que acontece. Então, quando você usa esses títulos, se você direcionar para qualquer lado que tiver algum Deus ou Senhor, ou qualquer grandeza que se entenda superior a você, ele vai aceitar, digamos que, esse nome ou esse título. Eu estou falando isso porque, se você analisar a história, existiu reis, existiu faraós, que estes passaram a se denominar deuses e exigiram adoração. E as pessoas ali da classe, digamos que baixa, né, da reles, dos plebeus, ali acabou se curvando diante desses indivíduos, matéria física, homem com alma ali e com sangue na veia correndo, mas se intitulando deuses, e acabou que as pessoas se curvaram. Porque Deus é um nome, é uma grandeza que você atribui a quem você considera que é superior a você. Dito isso, voltando ao ponto que eu não concluí, você tem uma ideia de que uma criação, ela precisa ter base para tudo, e quando você atribui que o mundo, que a Terra surgiu e o céu surgiu do nada, é uma situação bem complexa. E aqui no Ocidente, isso pode ser até aceitável para muitas mentes. As pessoas podem até aceitar isso normalmente, como se isso fosse o suficiente. Mas e se você pesquisar um pouco mais a história e ver povos que têm mais informações sobre a criação do que nós temos? Então, exemplo, o próprio Enoque, ele menciona que o próprio Criador, o Ancião dos Dias, menciona para ele que Enoque, todo o processo da criação, ou da minha criação, que fiz, até os meus anjos não entenderam. E não contei para todos esses. Ou seja, tem alguns que eu nem contei, porque não, além de eles não entender, não fazia muito sentido de contar, digamos assim, de uma forma mais fácil de entender. Então ele começa a explicar para Enoque o processo da criação, e tem um momento que ele fala que ele estava em um momento, digamos que em um ponto específico, que não existia tempo, e ele estava ali em uma paz, em uma serenidade, numa tranquilidade e ali num repouso. E esse repouso, nada o incomodava, mas o pai, né, ou seja, o ancião dos dias, ele se via de todos os lados, e para todos os lados que ele olhava, ele se via. Ele era como se fosse reflexo de si mesmo, da sua grandeza, sabe? E ele, na mente dele, teve uma visão de uma era, ou seja, de mundos, e quando ele teve essa visão de era e de mundos, ele decide criar isso. Mas para ele criar isso, ele precisava das bases necessárias. E existia dois poderes elementais absurdos, né? Melhor, primordiais. A palavra correta seria primordiais, não elementais. Essas forças primordiais já existiam e elas estavam chocando-se entre elas e não existia acordo. Então foi a partir daí que o pai se aproxima e dá ordem que essas duas forças primordiais afastem-se para que ele inicie um processo de criação. Você não entendeu, certo? Até aqui. Então, ele basicamente, o pai, ele chega e ordena que a luz e que as trevas afastem-se. E ele ordena que a luz
paire sobre o ponto mais alto e se fixe ali, e torne-se base para todas as coisas incorruptíveis. E ele ordena que as trevas abaixe-se, paire sobre o ponto mais baixo e torne base para todas as coisas corruptíveis, a reles, podemos assim dizer, tudo que for físico, as trevas tornasse base para isso. Então você nota que o processo de criação começa a fazer sentido a partir disso. Então, eu não vou me aprofundar mais nesse vídeo para não ficar muito grande, mas no próximo vídeo vamos falar um pouco mais e vamos adentrar em um ponto muito crítico e muito curioso para muita mente. Eu sei que tem gente que não vai conseguir entender isso e eu peço que você abra sua mente e tudo que eu falar, depois que eu finalizar os contextos, eu vou tentar deixar um link embaixo dos livros e das informações que eu obtive para trazer esse vídeo para vocês. Então eu vou ficar por aqui, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!